E aí, gente, como vai vocês? Estamos aqui no meu primeiro vídeo do canal. Eu vou postar regularmente, mas quem se importa? Hoje a gente tá aqui para um tema bem específico. A primeira revolução da história feita por negros. A Revolução do Haiti, que ocorreu entre os anos de 1791 e 1804. Pro primeiro tópico que a gente tem, a gente vai ter o tópico Uma Ilha Pacífica? Será que era uma ilha pacífica tudo perfeito? Vejamos. O Haiti antes da Revolução de Santo Domingues, do século XVIII, a colônia francesa rica e estratégica, Santo Domingues era a colônia mais rica do Caribe, ou seja, em geral do Caribe, de todas as colônias que eles tinham, os franceses tinham, ela era a mais lucrativa da França. Produzia cerca de 40% do açúcar e 60% do café consumido pela Europa. Desculpa aí. Tô meio cebolinha hoje. Bom, isso quer dizer que eles produziam muito, mas muito açúcar e café, que praticamente um terço da Europa, dois terços eu diria, consumiam. Mas agora, como é que era a sociedade? Próximo tópico: a sociedade extremista desigual. Mais de 90% da população dessa colônia era formada por africanos. Então, bora refletir aqui um pouquinho. Se 90% da população é escravo, isso quer dizer que só 10% são fazendeiros, entre outras coisas. Ou seja, praticamente uma revolução poderia estourar e eles não iam ter nem resistência direito, os brancos. Eles não iam ter resistência. As divisões sociais regidas. Tínhamos 4 divisões na época: os Grand Blancs, brancos ricos, os Paycheck Blancs, brancos pobres. É engraçado porque esses nomes estão em outra língua, mas se você lê eles, tu já tá ligado, tu lê isso daqui, tu já entende. E temos o Malatos Livres, ou Livres, eu tô falando em espanhol, sei lá, que seriam alguns com riquezas e sem direitos iguais. Seriam os brancos, que seriam os negros livres, quem comprou, né, quem pagou a tarifa e ficou livre. Escravizados africanos vivendo em extrema, eles viviam em extrema violência e opressão, trabalhando nas fazendas. Uma curiosidade que eu já acabei de mencionar é que o Haiti foi o único país do mundo que nasceu de uma revolta feita por escravos. Isso nunca tinha acontecido na história. Sempre foi uma revolta de brancos, dos escravizadores, dos opressores, etc. Aqui tem umas imagens que eu achei da época. Essa é a imagem original. Eu pedi pro ChatGPT dar uma melhoradinha nela e ficou assim. Dá pra ver uma clara diferença que isso daqui é um desenho, isso daqui eu pedi pra ele melhorar. Mas é praticamente a mesma imagem. Próximo tópico: tempos turbulentos. O que seria tempos turbulentos? É onde a revolução começa a tentar reprimir a opressão, a revolta. Então, bora lá. Tempos turbulentos. O início de tudo. Levante liderado por Bookman Duty em 1791. Bookman, um líder espiritual voodoo, né, voodoo, obviamente, organizou uma cerimônia chamada Bois Caimã, onde os escravos juraram iniciar a revolta, ou uma revolta. Depende da sua forma de interpretação. Foi o estopim, a maior revolta de escravizados da história moderna, até hoje. Não que hoje tem escravos, tem, na verdade, né, obviamente, mas aí já não é contra as leis, é um monte de OBO, que eu não vou mencionar nesse vídeo. Mas, depois disso, depois dessa revolta ter começado, começou a queima das plantações dos senhores. Ou seja, gente pegando pau, botando fogo e saindo correndo e jogando nas plantações que eles trabalhavam. Milhares de escravizados. 90, você lembra daquele númerozinho lá? Um 9 com 0 e 1% do lado? Que é preto? Então, exatamente isso. 90%. Milhares de escravizados foram milhares. Comparado com os brancos, era um número muito maior de escravos. Milhares de escravizados se rebelaram, destruindo plantações de açúcar e café, atacando senhores de engenho. Ou seja, queimaram as plantações e talvez até queimaram os senhores, os donos dela e quem comprava os escravos.
Próximo, o objetivo era sabotar o sistema escravista e enfraquecer o poder colonial francês na região. O início da Guerra Civil conflitou e envolveu os escravos rebeldes, colonos brancos, ou seja, os colonizadores, quem colonizou, mulatos livres, ou seja, os negros que pagou a pensão para poder, né, digamos, a pensãozinha deles para poder vazar e não ser mais escravizado. E potências estrangeiras como a Espanha e a Inglaterra. Lembrando que nessa época a Inglaterra ainda era a favor, se não me engano, da escravidão. Até onde eu sei. Começa uma grande guerra. Prolonga-se entre quem queria manter o sistema escravista e quem lutava pela liberdade e igualdade. Causas. Isso aqui eu já tinha dado uma entradinha um pouco antes no primeiro ali, que não era Tempos Turbulentos, que eu não nomeei, mas que era o título, mas qual que são as causas dessa revolta começar? Condições desumanas, o que é meio óbvio porque são escravos daquela época. Influência da Revolução Francesa em 1789. E lembrando, a Revolução Francesa tecnicamente deu errado. Por quê? Trocaram um rei que tinha o poder de tudo por um general de guerra cujo nome se chama Próximo Tópico, Napoleão Bonaparte, que só ganhava um general de guerra que só aumentava seu poder a cada a cada luta que ele lutava. Conflitos entre ricos brancos e pobres e mulatos livres. Ou seja, é a pirâmide social de hoje em dia praticamente. Quem era branco pobre estava implicando com quem era rico, que era branco. E quem era livre, que era negro livre, estava implicando com os dois. Até onde dá pra entender. Desejo de liberdade e igualdade entre os escravos. Todo mundo queria ser livre, criar uma sociedade e mandar os brancos pra onde eles nasceram, né? Na Europa. Porque se você for para pensar, a maioria dos brancos em geral vieram da Europa. Se você é branco, você tem sangue europeu. Por quê? Vamos analisar. América do Norte, continente sul-africano, continente africano. Ok, esses três continentes, grandes continentes por exemplo. Por sinal, todos eles, qual é que é o povo nativo? Todos eram negros ou pardos. No caso dos Estados Unidos era pardo, mas não tem muita diferença. Eles eram marrons, não eram escuros igual. Eles eram igual os índios. Só os africanos que o pigmento deles é mais escuro. Mas se a gente pegar a diferença entre os povos nativos americanos para os povos nativos brasileiros ou os continentes sul-africanos, fala como você quiser, continente sul-americano, tô falando sul-africano, meu Deus. Ok. Todos eles são morenos, digamos assim. Ou seja, se você é branco, você é europeu. Porque a maioria dos povos europeus vieram da Europa. Meu Deus, eu tô embaralhando tudo, desculpa aí, gente. Mas a maioria dos povos brancos, em geral, vieram da Europa. Oceania e Ásia, por aí também tem. Porque meio que é o continente europeu em geral. E eu não tô considerando divisória por terra. Continente europeu, eu estou mencionando o continente inteiro. Ásia e Europa. Oceania também tem alguns, né? Tem registros dos portugueses encontrando a Oceania. Encontrando japoneses. História muito interessante, mas não vamos abordar por enquanto. Voltando pro próximo tópico, bem nordestino. Oxi, Napoleão Bonaparte? Tentativa, o que o Napoleão tenta fazer? Obviamente, colônia é francesa, então reestruturar a escravidão, né, Pô, sai daí, eu quero que a escravidão continue. Ok. Capturar Tournon-Louverande. Eu não sei falar esses nomes, definitivamente. Que morre na França. Fortalecimento da resistência haitiana. Isso foi o que Napoleão fez. Agora a gente tem o próximo tópico, os bons tempos. Aí é quando a revolução dá 100% certo, quase tudo é resolvido e não tem nada de ruim. Então bora lá para os bons tempos. Eu dividi em 3 tópicos e o legado, que é um tópico extra. Então bora voltar. Primeiro tópico, o papel de Tournon-Louverande. Lembrando que esse daí foi o cara que morreu na França. Ex-escravizado, general, líder político, e ele unificou os grupos rebeldes, ou seja, ele unificou todos os escravos que estão tentando se revoltar. Derrotou as tropas espanholas, inglesas e até francesas. O cara era um verdadeiro exército de um homem só.
governou a ilha por uma certa autonomia e aboliu a escravidão da ilha em geral. Não é à toa que o Napoleão executou ele, né? Proclamação da Independência, 1804? Pera aí, bora vou dar uma voltadinha aqui. A revolta começou em 1791. Você tá me falando que uns 12 anos e pouquinho depois, mais ou menos, 14 anos eu diria, mais ou menos, eu não tô fazendo os cálculos. Você tá falando que em 1791 começou a Revolução e em 1804 já declarou a independência? Isso já foi bem mais rápido que a independência do Brasil. Consequências internas e externas: fim da escravidão na ilha, isolamento internacional e o boicote dos países escravistas. Ou seja, então, como é que eu posso bloquear o boicote? Tu é um país feito de escravo. Eu tenho comércio com países escravistas. Eu sou um país escravista. Por que eu vou negociar com um bando de escravos? Vocês devem ir para as fazendas e trabalhar para mim. É tipo isso. Eles não queriam negociar com um bando de escravos. Não. Isso criou uma instabilidade econômica e duradoura. Ou seja, muito tempo eles ficaram tendo que sobreviver igual verdadeiros sobreviventes. Achei que ia falar macaco, né? Indenização imposta pela França em 1825. Os caras não têm paz, né? Dívida impagável. A França impôs uma dívida impagável para eles não pagarem. Fim da Revolução. Isso já é o legado. É onde a Revolução deu certo. É onde não precisava mais ter uma revolução. Ou seja, não é um fim, acabou, não deu certo. Não, é um fim, acabou, deu certo, tá tudo certo. Hoje em dia existe país. Ok. Agora eu vou falar sobre esse tópico. A única revolta escravista vitoriosa na história moderna. Premiação. Inspirada para movimentos abolicionistas do mundo todo. Ou seja, Revolução Haitiana fez com que o mundo todo mudasse. Um monte de países, por conta própria, criaram seu boicote e boicotaram a escravidão quase do país todo. No mundo todo, na verdade. Em geral. Marca histórica pela luta da liberdade e igualdade da dignidade humana. Cara, eu tô lendo isso daqui, dá uma emoção. Parece que eu tô lendo um discurso da independência, da declaração da independência americana. Não que eu seja muito americano, obviamente. Gente, foi isso. Eu devo garantir uma coisa pra vocês. Agradecimentos para todos que me ajudaram a montar esse mini setzinho de gravação. Eu tô no quarto de visita. Incrível. Mas vou falar os nomes aqui. Meu pai, Gesney Flávio, também conhecido como Jack, que me ajudou a organizar aqui tudo o sistema de gravação na OBS Studios. Minha mãe que conversou com a minha madrinha para poder pegar o microfone. Minha madrinha Elis e minha mãe Rosângela. Todos eles me auxiliaram a fazer esse vídeo. Então, salve de palmas pra eles. Isso é só realmente um parabéns pra eles. Eles me ajudaram. Eu nunca ia conseguir arrumar tudo sozinho. Eu tava sofrendo pra programar um microfone. Um microfone. E é um microfone de ótima qualidade que a minha tia emprestou. Gente, eu vou ter que admitir. Foi difícil fazer esse vídeo. Foi mais difícil fazer esse vídeo do que realmente fazer o negócio. Eu fiz uma cópia do vídeo e eu postei. Só que eu não tava achando o nome do canal. Então eu acho que vou ter que criar um nome de um canal bem memorável pra postar isso daqui. Então, é isso. Falou. Eu tô gravando isso daqui segunda-feira, dia 9. São as 21h29. Pelo amor de Deus, 9h29. Eu tô cansado. Menos cansado que do último vídeo que eu postei. Que o microfone tá estourado, então, que eu tava fazendo deitado. Mas, bom. Gente, valeu. Eu espero ganhar muito ponto, professora. Pelo amor de Deus, dá um trabalhão fazendo aqui, organizar todo o material. Então, falou, mozinho dando hello. Então, eu vou dar um alt tabzinho aqui e desligar a gravação. Adeus e falou, galera. Deixa eu desligar a gravação. Eu não tava vendo. Pra mim tá mudado, eu vou ter que ver isso daqui depois pra ver como é que tá o som.